Amém. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nós estamos com alguns irmãos já conhecidos, né, que estão conosco, e tem o pastor Mendes que está nos visitando, né, sua família. Faz assim, pastor Mendes. Ele, eu não lembro, é do Ceará, né, senhor? Isso. Ele mudou do Ceará para cá, né? Acho que está morando aqui do lado, né? No final ele vai vender ali umas castanhas. Ele pediu para mim, eu falei, não, pode vender. Isso está ajudando na renda dele para ele se estabelecer aqui em Curitiba, sua família, né? Talvez você não possa adquirir hoje, mas você pode pegar o número dele, fazer uma encomenda e divulgar o trabalho dele e abençoar, né? Ele também tem preço para atacado aí, ok? Glória a Deus. É isso, eu acredito que no nosso meio nem precisa explicar, mas já que estamos aqui, vamos explicar, né? Quando Jesus expulsou os cambistas na casa dele, é que os cambistas lá, o problema foi que eles queriam vender o perdão de Deus. Então, assim, ali, aproveitando e tentando vender ali os animais para o sacrifício e dificultando a vida daqueles que tinham menos condições para que eles pudessem oferecer o sacrifício, amém? E nós sabemos que aqui não é casa de Deus, aqui se torna a casa de Deus quando nós estamos reunidos, amém? Mas a casa de Deus é a igreja viva, amém? Então, no final lá o pastor Mendes vai estar vendendo lá, e você não puder comprar, compra outro dia aí, pega o telefone dele e vai ser uma benção, ok? Então tá bom. Irmãos, eu vou ler esse versículo aqui, Efésios 3:10, numa tradução do inglês, ok? Então não vai, talvez na tua tradução não vai estar um pouco diferente ou bem diferente, amém? Primeira ministração dessa série Extraordinário, nós vamos falar Deus se agrada do extraordinário. Versículo 10 diz o seguinte: através de cristãos como vocês, esse extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até mesmo entre os anjos. Amém? Através de cristãos como vocês, esse extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até mesmo entre os anjos. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós estamos começando essa série e essa série vai ganhando mais sentido à medida que você vai participando dela, né? Isso, que bom. Oh, glória, eu detesto lugar penumbra, irmãos. Terrível. A gente tem que apagar um pouco para poder enxergar aqui, né? Porque não tem uma iluminação adequada. Mas lugar penumbra não é muito bom, não. Então é importante você, né, que está acompanhando hoje, o primeiro dia, poder participar o máximo possível, sem faltar, para que você possa entender no final onde a coisa vai aquecer mesmo, amém? Eu gostaria de começar falando, né, sobre Thomas, que foi um cientista da década de 60, e ele trouxe um conceito que nós encontramos nos dicionários, que é mudança de paradigma, trazido por este homem, né? O que é uma mudança de paradigma? Um dos dicionários diz que é uma mudança radical e uma mudança fundamental, forma de como vemos algo. Então é uma coisa assim que é um romper na tua vida, uma mudança totalmente, você muda de paradigma completamente. Então isso é algo, uma mudança de paradigma, é uma mudança radical que acontece em nossas vidas acerca de algo, né? É uma metamorfose, é uma revolução e transformação. E não é algo que acontece de forma aleatória, é movido por algum agente de transformação. E qual é esse agente de transformação que pode produzir uma metamorfose nas nossas vidas? É a palavra de Deus. Então ela produz assim, eu lembro claramente que em 2013, quando deu um estralo sobre a graça de Deus, para mim aquilo foi uma metamorfose, aquilo mudou tudo, aquilo fez eu começar a reler a Bíblia e começar a entender a vida completamente diferente. Nós estamos em 2022 e eu vejo ainda que tem irmãos que têm muita dificuldade de entender isso e alguns pensam que entenderam alguma coisa. Então, às vezes, tem essas confusões.
Mas a grande realidade, né, é que quando você tem uma experiência com Deus, com a graça de Deus, com a nova aliança, isso muda completamente as coisas. Infelizmente, né, muito do pragmatismo, que é uma pessoa pragmática, ela faz se aquilo dá certo, se aquilo está dando resultado, é o que importa. Os fins justificam os meios, não importa se aquilo tem respaldo na palavra de Deus ou não, importa é que aquilo está dando certo, aquilo está tendo sucesso. Se aquilo está dando sucesso, eu sou alguém pragmático, para mim aquilo está bom. Então, na palavra de Deus, viver com Deus não é assim, não é porque está dando certo, porque está tendo êxito, porque está tendo sucesso, que Deus está provando aquilo. Amém? Então, muitas vezes, né, as pessoas perguntam sempre, a forma de arrecadar, porque você acredita agora na generosidade, eles querem saber se ele não vai arrecadar mais. Se você vai fazer alguma coisa, eles querem saber se vai crescer mais. Isso é uma mentalidade que entrou na igreja do pragmatismo. E o pragmatismo é tão ruim porque você vai quebrar a minha semana. Ela foi extraordinária? Ela foi extraordinária, ela foi impactante. O que teve de extraordinário na minha semana? Porque nós, né, como eu falei já recentemente aqui, nos últimos cultos, nós temos hábitos, é difícil quebrar esses hábitos. Ou seja, nós temos costumes, nós temos uma forma de viver que nós já se habituamos com aquela forma. E muitas vezes ela é uma forma comum, ela não é uma forma extraordinária. Só que assim, a gente escuta no domingo, só que na segunda-feira você já está tão habituado a viver daquela forma, que você continua naquele ciclo vicioso. E aí o evangelho não produz mudanças no seu dia a dia. Quando nós olhamos, irmãos, aqui na criação do homem, você pode observar que Deus criou o homem de forma extraordinária. O que Deus fala sobre o homem em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Você veja, Deus criou o homem de forma extraordinária, não criou alguém comum. Deus não falou, e façamos o homem semelhante à imagem do macaco. Não, Deus falou aqui, façamos o ser humano à nossa imagem. A imagem de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, façamos. Aqui está mostrando o Deus triuno. O Deus triuno diz, façamos o ser humano à nossa imagem. A imagem individual de Deus é Cristo. E a imagem coletiva de Deus é quando nós somos muitos, mas somos um. Deus é visto quando eu expresso o caráter dele, quando eu expresso os traços de Cristo em mim, Deus é visto. É a imagem de Deus ali. Caráter no grego é imagem. Então nós precisamos entender o seguinte, que Deus nos criou não de forma comum. Deus nos criou de forma muito poderosa. E a outra forma de Deus ser visto é na comunidade. Deus é um Deus que vive em comunidade, uns aos outros. É por isso que no Novo Testamento nós encontramos uns aos outros. Orai uns pelos outros, chorai uns com os outros, amai uns aos outros. Por isso que no Novo Testamento Deus age através do corpo. Deus quer o corpo agindo. Deus quer a igreja unida, um se importando com o outro, um compartilhando com o outro, um servindo ao outro, um amando ao outro. Isso é muito importante, porque nesse exato momento, a imagem de Deus, que é um Deus, que é um único Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas, é vista, as pessoas veem ali Deus. Porque você não pode falar de Deus e pensar em individualismo. Você não pode falar de Deus e pensar em egoísmo. Você não pode, porque Deus não está no caráter de Deus, o egoísmo, não está no caráter de Deus pensar apenas em si. Deus tanto que criou o homem com esse propósito de compartilhar a sua vida. Deus falou, a nossa vida aqui está tão boa, mas eu quero compartilhar essa minha vida, eu vou criar alguém para compartilhar a minha vida. Deus falou então, Deus foi lá e criou o ser humano, conforme a sua imagem. Deus queria compartilhar essa vida, e vida é o tipo de vida de Deus, a vida zoe de Deus, tipo de vida que Deus vive. Deus resolveu compartilhar com o homem. Então Deus disse,
façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Isso aqui é muito extraordinário. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Olha que coisa extraordinária. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse foi o homem que Deus criou. Deus criou o homem de forma muito extraordinária. Deus deu um destino extraordinário. Deus deu habilidades extraordinárias para o homem. Adão era um homem extraordinário. Deus deu a capacidade para Adão colocar o nome em toda a espécie que existia e ainda lembrar do nome que colocou. Eu de vez em quando tenho vergonha assim. Eu vou aqui, fui procurar Mendes, eu fui aqui no meu WhatsApp. Eu já não lembrava do nome. Mas porque eu não estou usando ainda toda a minha capacidade também. Amém? Mas observe naquele momento, antes do pecado, olha a forma como Adão tinha uma capacidade muito poderosa. Deus é um Deus extraordinário, que criou o homem de forma extraordinária. Então nós não somos um povo comum. Nós não somos um povo comum. Infelizmente, irmãos, a não ser que esteja reprimido dentro de nós isso, há um desejo no nosso coração de vivermos extraordinário. Agora está na moda, né? Mas existem bloqueios. Agora está na moda dos coaches, né? Acabam ajudando algumas pessoas. Realmente existem pessoas que... Existem bloqueios que impedem elas viverem o extraordinário de Deus. Infelizmente, grande parte dos cristãos não tem vivido de forma extraordinária. E essa semana foi uma semana que me incomodou muito isso aqui. E vamos dar uma apertada aqui nas coisas daqui a pouco. Grande parte dos cristãos não tem vivido de forma extraordinária. Tem vivido de forma comum. Infelizmente, irmãos, nós passamos, infelizmente, o povo que Deus criou, você individualmente Deus criou para expressar Jesus. E coletivamente o corpo de Cristo foi criado para expressar Deus. Então, a imagem que as pessoas vão ter de Deus, em certo sentido, diz respeito à vida que nós vivemos. Muitas pessoas vão abrir o coração para Deus devido à forma que nós vivemos, e muitos vão fechar o coração para Deus devido à forma que nós vivemos. Infelizmente, né, eu não esqueço de uma senhora que a imagem que ela passou de Deus para o seu marido depois que converteu é que a única coisa que Deus queria é que ela parasse de assistir televisão de forma obrigatória. E aquela mulher ficou tão fanática que ela pegou e toda vez que o seu marido ligava a televisão, ela ficava agressiva até quebrar o aparelho. Outras imagens que se tem de Deus, que se passa de Deus, é que ser cristão é viver de uma forma mais horrível fisicamente que se possa imaginar. Quanto mais feia a mulher for, mais Deus se agrada dela. Parece que santificação se torna a mulher ser cada dia mais mal cuidada. Infelizmente se passa essa imagem. Outros têm passado a imagem de Deus, que é uma imagem de um padrão moral totalmente depravado, como se esse fosse a imagem de ser um cristão agora, da graça de Deus. Então muitas pessoas, muitas vezes nós passamos uma imagem de Deus completamente ruim para a nossa família, para os nossos familiares, na forma como nós relacionamos no casamento, cuidamos dos nossos filhos, lidamos com a nossa vida financeira, lidamos com vários aspectos da vida, infelizmente. E essa imagem, como eu falei, ou ela afasta pessoas, ou ela atrai pessoas. E por isso que é importante nós renovarmos e termos uma mudança de mente,
para que nós possamos expressar a Deus, e é por isso que agrada o coração de Deus quando nós entendemos o extraordinário. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós olhamos uma obra muito poderosa que Deus fez por intermédio de Cristo a nosso favor. E ultimamente Deus tem falado muito comigo, e nessa série nós vamos falar muito sobre isso. É muito pobre você resumir salvação entre salvação ser Deus tirar você do inferno e colocar você um dia talvez no céu. Isso é uma das coisas mais pobres. Inclusive a palavra salvação é sozo. E quando você encontra nos evangelhos, muitas vezes traduzidas para o português como cura, ali é sozo, salvação. Então cura diz respeito à salvação. Libertação do pecado diz respeito à salvação. Uma novidade de vida diz respeito à salvação. Você receber agora de Deus a possibilidade novamente de viver em amor diz respeito à salvação, até porque você foi criado conforme a imagem de Deus. E não tem como desassociar a imagem de Deus de amor. Porque Deus não contém amor, Deus é amor. Então, se Deus me criou conforme a sua imagem, Deus me criou para amar. E na nova aliança em Cristo eu nasço de novo. E a Bíblia diz que eu recebo, pelo Espírito Santo, a capacidade de amar novamente. Então, salvação é muito mais poderosa do que simplesmente você sair do inferno, mas continuar vivendo a mesma vida antiga que você vivia, continuar infernizando a vida dos outros como você infernizava. Ruim essa palavra, né? Será que alguém inferniza aqui a vida de alguém? Tem gente que inferniza. A religião inferniza, né? Jesus disse que os religiosos tornavam as pessoas 2 vezes filho do diabo. Tão terrível que eles tornam a vida das pessoas. Então, a Bíblia diz que pela obediência de Cristo nós fomos feitos justos. A palavra do Senhor diz que nós passamos das trevas para a luz. Vocês eram trevas, agora vocês são luz. A Bíblia fala tantas coisas maravilhosas sobre nós em Cristo. Mas nós temos diminuído tanto o sacrifício de Jesus. Muitos ficam bravos quando a gente fala que não somos mais pecadores. Eles querem ser pecadores de toda forma. Eles querem, eles brigam. Não, eu sou pecador. No inferno não entra pecador. No céu, quer dizer. No inferno entra. Nós ainda cometemos pecado pela nossa falta de consciência de quem somos em Cristo, mas por essência, por natureza, nós somos filhos de Deus. Se você creu verdadeiramente, você é filho de Deus, nova criatura, justo e santo, e recebeu a capacidade de Deus para viver a sua vida de forma piedosa. Nós queremos cobrar das pessoas uma vida santa, mas nós continuamos dizendo para elas que elas são pecadores. Quem tem por natureza a natureza do pecado, a única coisa que lhe resta é pecar. Por isso que a primeira necessidade do homem não é uma mudança de comportamento moral. A primeira necessidade do homem é o novo nascimento, porque é impossível para o homem que não nasceu de novo viver no padrão santo de Deus. Porque o padrão do Novo Testamento não é seja santo como Kleber é santo. É muito claro, seja santo como eu sou santo. Ou seja, o padrão é muito alto, o padrão é Deus. O padrão é Deus. Deus nos deu uma vida extraordinária. E essa vida extraordinária recebemos por causa de Cristo. Agora preste atenção aqui em mim, de forma muito poderosa. Vou te falar um negócio aqui que às vezes escandaliza as pessoas, eles não entendem. Mas eu também não estou muito preocupado com quem não quer entender, porque Jesus falou coisas boas e teve gente que não quis entender. Você entende as coisas pelo seu coração. Porque do seu coração procede as fontes da vida. Eu falo uma coisa, o teu coração pode pegar outra lá e reprocessar e jogar para o teu cérebro. É uma coisa muito incrível, mas o Novo Testamento, Paulo, que escreveu
grande parte do livro, a maior parte, disparado, Paulo não ensinou praticamente nada. Para não falar nada aqui, depois você pode procurar isso e me falar. Qual o momento que Paulo focou o seu ensino em confissão de pecado? Pode procurar, pode ler o Novo Testamento lá e procura o foco de Paulo falando, irmãos, e vai lá e confessa os pecados. E fique confessando mais pecado. E confesse de novo. O foco principal de Paulo não era ensinar as pessoas a confessar o pecado. O foco principal de Paulo era ensinar-lhes a confessar a justiça que eles receberam de Cristo. Porque quem confessa a justiça e a santidade que recebeu de Cristo vai diminuir em muito a necessidade de confessar qualquer tipo de pecado. Porque a confissão da identidade, da justiça e da santidade que você recebeu de Cristo vai tornar você empoderado para não pecar. E hoje a igreja fica nesse ciclo vicioso de pecado, 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 mas não consegue andar em vitória sobre esse pecado. E que extraordinário esse evangelho que não tem poder de te libertar do pecado. Como que você vai falar para a pessoa que convive com você? Como você vai falar para aquele viciado em drogas? Como você vai falar para aquela mulher que está presa na prostituição? Como você vai falar desse evangelho que você diz que é tão poderoso, mas ele não é capaz de nunca te libertar do pecado? E existem alguns lugares, existem pessoas sinceras que querem até sair do pecado, mas não conseguem sair devido ao ensino que recebem. Porque a imagem delas toda vez é deturpada e nunca é gerada a imagem verdadeira que o Evangelho diz sobre ela. E eu digo para você, vá lá estudioso da palavra, vá lá pegar se Paulo tinha como foco a confissão de pecados. Quando Paulo, o primeiro arrependimento que Paulo ensina a respeito do pecado é o arrependimento de você mudar a sua mentalidade, lá em Efésios no capítulo 4. Fala claramente, eu vou até ler esse texto aqui, nem estava nada no meu esboço, mas vai para cima, vamos para cima. Irmãos, eu vou te falar outra coisa aqui. Deus falou comigo esses dias. Eu vi Deus falando comigo claramente, que não é para mim ter expectativa em pregar em igrejas nenhuma. Porque normalmente o que eu estou falando para você aqui, eu falo uma vez. Em alguma igreja que eu sou convidado, nunca mais eu volto. Porque a grande parte dos cristãos rejeita o evangelho. E Deus falou para mim, eu estou te preparando as casas para você pregar. E eu estou muito animado. Essa semana a Célia perguntou para mim, a pergunta foi meio estranha, né, Célia? Vou te expor aqui para todo mundo. Pastor, o senhor faz visita? Se eu não faço visita, eu faço o que nessa vida? Mas eu entendi ela. Foi para a prima, né? Eu fiquei tão contente pelo convite. E eu me lembrei daquela palavra. É lá que eu vou te usar. Lá você tem que considerar lá uma conferência. Porque nessas casas que você vai implantar o evangelho e vai ensinar pessoas que realmente estão precisando e que estão fora desse ambiente, muitas vezes travado. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Efésios, capítulo 4. Se você puder abrir para você checar na tua Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 4. Vamos começar ali no versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Nisto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios. Gentios aqui na Bíblia, quando você pega, são aqueles que não creem em Jesus. Os gentios. Não judeus que não creem em Jesus. Portanto, digo,
e no Senhor testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Por causa do quê? Da ignorância. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram a dissolução para, com avidez, cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste destruído, segundo é a verdade em Jesus. Verso 22. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem. Ou seja, tira fora esse negócio de velho homem, se despoja dele. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha que coisa poderosa aqui. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Está falando da metamorfose. Verso 24. E vos revistais do novo homem. Ou seja, se vista do novo homem. Então, o foco de Paulo aqui no Novo Testamento é sempre ficar tratando isso. Você é um novo homem. Então, para mim se tornar esse novo homem, primeiro eu preciso me arrepender do pecador que eu sou. Não é nem dos atos pecaminosos que eu faço, mas do pecador que eu sou, por natureza. Separado da vida de Deus. O meu problema não é o que eu faço sem Cristo, o problema é quem eu sou sem Cristo. Eu sou o problema ambulante. Não é só o que eu faço, mas quem eu sou. É minha natureza. Ela é contrária à vida de Deus. Ela é corrompida. Então, o problema da pessoa sem Deus não é só o que ela faz, mas quem ela é. A raiz dela, o problema dela está na raiz. O problema dela está no nascimento dela, ela foi concebida em pecado. E aí entra naquilo que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas ele está falando daquele Saulo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque é um problema de DNA. Mas a partir do momento, então, que eu reconheço que o problema não é nem o que eu faço só, mas quem eu sou, e eu olho para a cruz e vejo que me identifico com essa cruz, me identifico que Cristo lá naquela cruz me representa, Cristo naquela cruz me substitui, era eu para estar naquela cruz, mas não adiantava ser eu naquela cruz, porque eu não cumpria as exigências de Deus para morrer naquela cruz, porque eu era um pecador. Para que morresse naquela cruz, tinha que ser alguém sem pecado, para que o sacrifício fosse aceito por Deus. Então Cristo naquela cruz, Ele é alguém que me representa. Ele é eu que deveria estar morrendo naquela cruz. Então Ele morre no meu lugar. Mas eu morro com Ele, e Ele ressuscita ao terceiro dia, e eu ressuscito com Ele, para me tornar o quê? Agora uma nova criação, nascida de novo, não agora do Adão que pecou no Éden. Agora Cristo se torna o último Adão e o novo homem. E agora eu nasço da espécie de Cristo, da semente incorruptível de Cristo. E aí Paulo está trabalhando então para mostrar para os orgulhosos religiosos que não tem obra que eles possam fazer, que seria suficiente para os tornar justos diante de Deus. Mas que pela fé, simplesmente pela fé, eles poderiam se tornar justos diante de Deus. E Paulo trabalha então edificando a igreja, para que essa igreja então entenda que agora em Cristo, eles precisam então assumir pela fé que eles são em Cristo. Quem eles são em Cristo? São criados em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí que coisa interessante, né? O versículo 25, por isso,
Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por isso, por quê? Por qual motivo? Eu deixo de falar a mentira e começo a falar a verdade por qual motivo? Porque agora eu me revesti do novo homem que me tornei em Cristo. Esse é o motivo pelo qual eu não minto mais, porque eu não sou mais um mentiroso. Porque agora em Cristo eu sou um novo homem, criado em justiça. Antes, em Adão, eu fui criado no pecado. Agora em Cristo eu fui criado na justiça. E porque eu fui criado na justiça, eu ando em justiça. E mentir faz parte da injustiça, não da justiça. E esse é o foco de Paulo, ficar ensinando a igreja a confessar esse novo homem, a se despir desse velho homem, a se revestir desse novo homem. E quando eu vou me alimentando o meu coração dessa justiça, dessa nova identidade, de quem agora eu sou em Cristo, quanto mais eu confesso a justiça, menos eu tenho necessidade de confessar pecado. Isso é algo muito poderoso. Glória a Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Amém? Gálatas capítulo 2 diz: se nós somos ainda pecadores, Cristo é ministro do pecado. Se eu nasci da semente de Cristo, a semente de Cristo é incorruptível. E eu ainda digo que mesmo nascido da semente de Cristo, eu ainda sou pecador por natureza. Eu estou dizendo que aquilo que Cristo semeou, a semente de Cristo, não é pura, não é imaculada, mas ela ainda é uma semente do pecado. Eu estou dizendo, então, Cristo é ministro do pecado, Cristo é pecador. Deus, em Cristo, equipou a igreja para uma vida extraordinária. É muito extraordinário o novo nascimento. Eu confesso que tenho muita tristeza por ver o que pego nas casas de recuperação para as pessoas que estão sofrendo nas drogas. O que a psicologia já fala sobre eles é uma tristeza. Vocês serão eternos doentes. Você vai apenas ser um doente em estado controlado. Que vida terrível. Compensação a isso, Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A última vez que eu preguei numa casa de recuperação foi em São Paulo. E eu disse para aquelas pessoas que estavam lá: eu vim falar para você aqui que você não é um drogado. Eu vim falar para você que em Cristo você é uma nova criação. Que as coisas velhas passaram e que Deus fez tudo novo na sua vida. E você precisa virar essa chave dentro de você. E você precisa alimentar o teu coração com essa verdade. A boca fala o que o coração está cheio, mas o coração fica cheio do que a boca fala. Então você não vai ficar falando para convencer a Deus, e nós estamos tentando convencer a Deus. Deus me liberta. Deus está falando, eu já te libertei. Deus me liberta, eu já te libertei. Irmãos, eu tenho um problema com oração. Ixi, agora não vou vir mais aqui. O povo idolatra a oração. Mas sabe qual que é o segredo da oração? A oração é uma bênção. Mas a oração é uma bênção porque nós oramos em nome de Jesus. Oração por oração, toda religião tem oração. E grande parte das orações que fazemos são orações que negam o que Deus diz sobre nós. E ficamos naquela briga, achando que é por vãs repetições que nós vamos ser mudados. Nós achamos que pela quantidade que nós falarmos para Deus, que Deus vai mudar nós. E Deus está tentando nos convencer lá, através do Espírito Santo. Filho, isso que você está me pedindo, eu já fiz por você.
Isso que você está me pedindo, e a gente só sabe orar pedindo, a gente não sabe ter comunhão com Deus, aquela conversa, a gente só sabe orar pedindo, acha que oração é só pedir. E a gente tem dificuldade de saber, tá, mas se eu não vou ficar pedindo aquilo que Deus já me deu, Espírito Santo convence o meu coração. Eu estou com dificuldade de crer naquilo que Deus fala sobre mim. Eu estou com dificuldade de crer naquilo que Deus fala comigo. Mas nós achamos, então, eu vou repetir. Deus está falando, você está mandando oração para Deus, Deus está mandando a resposta. Vai lá, anjo, pelo amor de Deus, dá uma espadada de fogo nessa irmã, porque eu já fiz isso. Eu nunca esqueço, um dia meu pai foi num culto e voltou e falou, voltou não, eu não morava mais com ele, mandou mensagem. Hoje o culto foi uma bênção. Eu falei, pai, que bom. Eu descobri o miserável do homem que eu sou. Eu falei, nossa, que bom. Foi muito bom. Muito. Mas imagine, a pessoa está vivendo uma dificuldade na sua vida. Ela descobre no culto que ela é o miserável de uma pessoa. Então ela acorda no outro dia, segunda-feira. Vamos, miserável. Vamos para frente. Aí você é tentado pelo diabo. O diabo te tenta segunda-feira de manhã. Você fala, vamos, miserável, vamos andar em vitória, miserável. Irmãos, pelo amor de Deus, até a força do pensamento positivo é melhor do que um culto desse. Vai lá, miserável, vai firme. Vai firme, você nunca vai conseguir. Você está até controlado aí, mas fica tranquilo que você é um doente em estado controlado. O que é isso? Por isso que no Evangelho não tem ex. Não tem ex. Normalmente nós gostamos de pegar o microfone para contar um testemunho e contar todas as besteiras que você fazia, né? E aí você pega no final, mas agora Jesus me salvou. Ah, Jesus me salvou. Só sobrou um tempinho para falar do que Jesus fez. Nós ficamos 30, eu era um bandido, eu roubava, eu matava, eu era tripa seca. Aí você exalta lá tudo que o diabo te usou, assim. E agora? Agora eu sou um pecador salvo, miserável. E vou tentando aí. Paulo não gastava a maior parte do seu tempo orando pelas necessidades das pessoas. A intercessão de Paulo era um pouco diferente da nossa. Paulo orava para que eles tivessem espírito de sabedoria e revelação de quem Jesus era e o que Jesus fez por eles. Você sabia que quando alguém está passando por uma enfermidade, depressão, em vez de você ficar orando só pelo fato que ela está ali, o que você está vendo, que é a doença, a depressão, você pode orar muitas coisas pela raiz. Fortalece o homem interior. Mostra, Senhor, para fulano quem é o Senhor, o que o Senhor fez por ela. Porque se ela descobrir isso, aquele problema vai perder o poder sobre ela. Paulo ia lá na origem. Aí Paulo em Efésios, pode ler os 3 primeiros capítulos, mas leia, releia, fique lendo até você ficar assim. Eu falei quinta-feira no nosso home church, ali na estofaria do Renan e da Bruna, porque a Bruna também é da estofaria, dona da estofaria, casou com o Renan, recebeu a herança. Eu falei, irmãos, tem gente que pensa, o pastor sabe alguma coisa da Bíblia, né? Eles acham que sim, eu estava dormindo, aí o anjo falou, você vai ser um pastor. E aí o anjo chegou, e eu vou colocar 200 versículos na tua cabeça. Não, os versículos, as referências, eu sei porque eu li. O que o Espírito Santo faz é me lembrar. Mas ele não lê no meu lugar. Eu falo, Espírito Santo, eu vou ali jogar um videogame, mas vai lendo a Bíblia por mim e depois me conta. Claro que não. Então, por exemplo, eu fiquei muito tempo ano passado escutando o Efésios. Porque os 3 primeiros capítulos, Paulo fala quem nós somos em Cristo. Depois ele fala, agora ande conforme vocês são. E depois no capítulo 6 ele fala, permaneçam diante das tribulações, firmes,
naquilo que vocês são. Então, aquilo lá tem que ficar escutando, reescutando, declarando, confessando, para o coração ser tomado por aquilo. Então, não é um anjo que foi lá e colocou Efésios na minha cabeça, falou, aqui, Cleber, toma Efésios para pastorear a minha igreja. Sim, ele dá revelação, ele traz luz. Então, preste bem atenção aqui. O grande medo do diabo é que cada membro descubra, cada membro do corpo de cada membro. Eu vou repetir, o grande medo do diabo é que cada membro descubra quem é em Cristo. Ele não está muito preocupado se você vai frequentar uma reunião. Francis Chan, eu sou muito ruim para falar nomes fora do português, até do português. Mas é um irmão que teve uma experiência muito poderosa. Ele mora nos Estados Unidos, ele era pastor de uma mega igreja, ele passou essa igreja para os pastores que acompanhavam ele. Quando eu falo mega igreja, é mega igreja. Porque ele queria viver a igreja mais orgânica, funcionando como corpo. E ele recomeçou uma igreja em São Francisco. E um dos grandes conselhos que ele deu para os crentes daquela igreja, parem de ouvir pregações. Porque pregações ruins são piores do que não ouvir pregação. Eu lembro do Weinhard falando para mim, Cleberson, pare de ler livros. Estranho, né? Eu falei, e os teus? Os meus também. Não estou dizendo que você nunca mais pode escutar um livro. Mas, primeiramente, você tem que estar afiado na palavra. E eu creio muito que a centralidade de Deus para a igreja, para Cristo voltar a ser o centro da igreja, a palavra tem que voltar a ser o centro. Mas não a palavra que o Cleberson fala, mas o relacionamento que você, individualmente e coletivamente dos nossos grupos, tem com a palavra. Por isso que nós não fazemos mais roteiro, porque nós queremos estudar a palavra. E agora, intencionalmente, nos próximos dias, nós vamos intensificar isso. Nós queremos que você leia a palavra, que Deus fale com você diretamente através da palavra, que o corpo seja um balizador. Que ninguém faz teologia sozinho. Mas é muito ruim você ser alguém que só ouve esse tipo de pregação que você está ouvindo agora. Você precisa ter experiência com Deus através da palavra, onde você estuda a palavra. Onde você sabe que esse tal de Efésios, esse tal de Gálatas, você já leu, você já releu, você já está estudando, você já tirou dúvida. Está entendendo a importância? Agora, o grande medo do diabo, eu vou repetir aqui, cada membro do corpo de Cristo descubra quem é em Cristo. Meu irmão, grande parte dos cristãos ainda tem medo de libertação. Grande parte dos cristãos ainda teria muito medo de expulsar um demônio. Isso eu digo grande parte, porque a grande parte mesmo dos milhares e milhares que estão frequentando de reuniões nesse domingo, grande parte, se encontrasse com algum endemoniado dia de semana, ficariam com medo. Eu conversando com um rapaz, ele falou de uma obra de feitiçaria que fizeram para a mãe dele. Foi uma mulher simplesinha lá, simples no sentido da sociedade, não era rica, não tinha muito dinheiro, mas era uma mulher extraordinária. E aquela mulher extraordinária, todo mundo já tinha desistido daquela mulher, da cura daquela mulher, ela ficava travada. Levavam ela para o hospital, dava algumas injeções nela, destravava a mulher. Passava algum tempo, ela travava de novo. Aquela mulher que era simples no ponto de vista humano, mas extraordinária. Ela foi fazer uma visita, uma pessoa indicou para aquele rapaz, essa mulher. A família já estava desacreditada, falou, mas venha. A mulher foi lá e, por um discernimento do Espírito Santo, soube que tinha uma obra. Num pote, dentro do freezer, tinha uma obra de feitiçaria contra aquela senhora. E a partir do momento que oraram e destruíram aquele objeto, nunca mais travou o corpo daquela mulher. Agora isso, deixa eu falar para você. O diabo gosta muito que você pegue algum tipo de figura aí que você considere da mídia. Vamos imaginar que você gosta do R.S. Soares e você vê ele orando e você acha legal.
Ou você, quando estava mais na moda, você achava legal o Valdomiro, ou fulano de tal, sei lá o nome que você acha aí famoso. O diabo não tem muito problema ainda quando você admira só esse tipo de pessoa, mas aquela admiração dizendo, isso aí não é para mim. Ele até gosta disso, porque isso limita em muito o poder do cristianismo. Quando os cristãos acreditam que viver uma vida extraordinária é para alguns, curar os enfermos é para alguns, expulsar o demônio é para alguns, viver em santidade mesmo, uma vida radical que você consegue andar em vitória contra o pecado é para alguns. Eu não vou conseguir dar vitória, Cleber, eu só estou aqui tentando ver se essa graça me salva mesmo. Se for pela graça mesmo, essa salvação não é por obras, que bom, pelo menos aí eu estou garantido lá a vida eterna. Mas aqui eu não espero muito mais do que eu tenho vivido. É justamente isso que o diabo quer que você continue acreditando, mas à medida que você acreditar quem você é em Cristo, aí eu tenho medo de retaliação, não vou mexer com o demoniado, eu tenho medo de retaliação. Meu irmão, você sabe quem tem medo de retaliação mesmo é o diabo. Ele sabe que se você descobrir quem você é, a autoridade que você tem em Cristo Jesus, aí ele fala assim, se esse rapaz descobrir, aí esse rapaz que a mãe dele foi liberta, ele falou, mas até hoje eu tenho medo do diabo me retalhar. Eu falei, é porque você não sabe o poder que você tem em Cristo. Irmãos, vamos imaginar, muita gente acredita que simplesmente um macumbeiro, uma pessoa que não gosta de você, simplesmente ele pode ir num lugar aí na sexta-feira, ou o dia que ele quiser, ele pode simplesmente colocar teu nome na boca de um sábado, na boca não sei do que, na boca do atleticano. Ele pode colocar o teu nome lá, ele pode fazer lá, fazer uma oferenda e dizer, então, eu vou destruir com a vida do Cleber. Quem disse que ele pode destruir com a minha vida? Quem disse que ele pode destruir na sua vida? Ele só tem um certo poder porque você acredita que ele tem um certo poder. Todo aquele que é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, antes conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Tem gente que acha que está a festa do caqui, que o diabo pode chegar fazendo conosco aquilo que ele quer. O diabo sabe a autoridade que você tem, e o diabo sabe quem você é, mas ele age na mentira. A única força que o diabo tem é você continuar acreditando na mentira que ele fala. E que você continua acreditando. Muitos acreditam que a vida extraordinária que Deus tem para nós é só não beba muito. Ou se beber, não dirija. Meu irmão, eu estou falando de uma vida extraordinária. A Bíblia diz que o povo de Deus foi chamado para manifestar as virtudes de Deus para o mundo. Nós fomos chamados por Deus para manifestar as virtudes de Deus para o mundo. É muito mais do que simplesmente algum comportamento ou outro melhorado. É a manifestação do poder de Deus. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Eu vou abrir o coração aqui, fui quinta-feira ali na Home Church, lá na Estofaria, de novo, eu estava lá. E eu falei, irmãos, eu queria que vocês falassem aqui o que Deus falou com você essa semana. O povo não falava, irmãos, eu estava lá lutando assim, falando, eu vou embora agora, levanto ou não vou? Eu fui por pouco que eu não fui embora. E eu prometo para vocês que logo vou embora. Por quê? Eu não quero ser um tipo de presbítero que não cutuca as pessoas a crescer. Sabe, eu gosto muito dos testemunhos quando as pessoas falam, o que nós vemos na nossa comunidade, que a gente vê que o Senhor incentiva, que nós podemos ser usados por Deus, que nós podemos fazer obra, que nós podemos avançar. Esse é o Evangelho, eu estou aqui passando para você aquilo que é verdade do Evangelho. Eu fui lá os primeiros 2 meses para começar a ensinar alguma coisa, mas a partir de agora eu espero que cada um lá se comporte conforme eles dizem que são crentes.
discípulos de Jesus. O que Jesus falou? Eu estava pensando essa semana, qual que é meu alvo de vida? Eu preciso focar a minha vida naquilo que Deus me chamou para fazer. E o que Jesus falou? Ide, façam discípulos, talmidim, pequenos cristos. Então eu não fui chamado para entreter pessoas, e as pessoas falarem que eu tenho uma boa administração, e que eu sou um cara legal, e que a nossa comunidade é uma comunidade legal, tem um bom louvor, a gente faz uma boa comunhão, come uma pipoquinha, faz até um churrasco. Não, a ideia do Evangelho é o quê? Vai lá e façam pessoas como discípulos de Cristo. Pessoas que vão viver de forma extraordinária como Cristo viveu. Esse é o nosso chamado, irmãos. Qual que vai ser minha alegria? Dizer, aqui nesse grupo, daqui um ano ninguém expulsa demônio, ninguém cura enfermo, todo mundo continua andando o mesmo pecado de antes, todo mundo continua vivendo de forma egoísta. Não, isso não tem nada de extraordinário. Como eu já me libertei da numerolatria, não que eu não deseje ter milhares de pessoas sendo alcançadas por Jesus, mas eu não vou entrar no pragmatismo. Quando nós olhamos o que Deus fez na vida de Pedro, e eu vou parar aqui agora. O que Deus fez na vida de Pedro foi tão extraordinário, que o cara que era um pescador, ele começou a fazer coisas tão extraordinárias, que Cornélio chegou a idolatrar ele. Quando Cornélio recebeu Pedro na casa dele, Cornélio se ajoelhou. Aí Pedro teve que falar, levanta porque eu sou homem como você. O cara estava fluindo tanto, a sombra dele estava curando. Coisa extraordinária estava acontecendo através da vida dele. Não era apenas, irmãos, nada contra, isso é muito bom, tem papel na Bíblia, é muito importante assistência social, mas era muito mais do que assistência social, era assistência sobrenatural. Hoje, muitas vezes, nós somos especialistas aqui temos um advogado, nós temos uma psicóloga, nós temos isso e nós temos aquilo, mas não somos especialistas no sobrenatural. Eu fui orar para uma mulher. Na verdade, eu não fui orar para uma mulher, eu fui pregar nessa igreja. E a mulheres, no final, eu falei, quem gostaria de oração, eu vou estar aqui no final. Eu orei pela primeira pessoa, manifestou um demônio. Eu falei, que bom. Porque é muito estranho no mundo como o nosso, nós não se depararmos com os demônios. Nós nos alegramos porque o nosso nome está escrito no livro da vida, mas nós amamos as pessoas que estão sofrendo. Eu orei para a segunda pessoa, manifestou o demônio. Quase que eu orei por mim para ver se estava tudo certo. Aí eu voltei domingo passado lá. Essa senhora veio me procurar. Jovem senhora. Falou, pastor, aquela hemorragia que eu estava cessou. Glória a Deus, eu podia estar com dinheiro e falar, irmã, eu vou pagar um convênio para você. Nós não vamos deixar você assim, não. Mas aquilo era algo espiritual. Era um espírito maligno que fazia ela ter aquele tipo de doença. Isso se resolve no espírito, na autoridade, no poder de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, em Atos capítulo 16, versículo 6, olha o que aqueles homens falavam sobre os cristãos daquela época. Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Os caras estavam tão ousados, Deus estava fazendo grandes coisas através da vida deles, que o povo fala, esses caras estão virando o mundo de cabeça para baixo. Eles conseguiram derrotar o maior império da época, o Império Romano, só com o Evangelho, sem precisar pegar em armas. Meu irmão, tem que ser esse desejo no teu coração, você tem que sair aqui dessa noite dizendo, eu não quero viver uma vida comum mais, mas eu quero viver uma vida que toque a vida das pessoas, expresse o meu Deus que é extraordinário e que mora dentro de mim. Às vezes você quer dar os primeiros passos, assim, Cleber, eu sei que eu tenho que crescer, mas chame mais um para ir com você, é até melhor. Mas acredite que Deus te escolheu, acredite que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Vai se aprofundar na palavra de Deus, vai ter comunhão com o Espírito Santo.
Vai conhecer a sua verdadeira herança, porque hoje, quando se fala herança, com a mente do Edir Macedo, você pensa que tudo é dinheiro. Ele conseguiu dizer que o fruto proibido lá, o fruto que não se podia comer era o dízimo. Ou seja, na mente hoje materialista, tudo que se vê herança, quando você pensa em herança na Bíblia, é só dinheiro. E nós temos uma herança. Aí o cara já pensa, onde será que é? Meu irmão, você é rico de tudo que o dinheiro não pode comprar, primeiramente. Ah, que coisa, balela. Você pode viver em paz no meio da guerra. Você pode ter uma alegria no meio do velório. Você tem a paz que excede todo entendimento. Você tem a capacidade de amar seus inimigos. Você tem um pai que diz para você não se preocupar, porque se ele cuida das aves do céu, muito mais ele cuida de você. Você tem algo extraordinário dentro de você que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar o travesseiro e uma cama chique, mas não pode comprar paz. No ápice da minha crise, o ano passado, eu falei, Espírito Santo, controle o meu sono. Nunca mais eu tive problema para dormir. Eu falei para uma irmã que está retornando a frequentar aqui, ela não está aqui hoje. Eu vi que ela colocou na rede social, pedindo ajuda para alguém que estava tendo insônia. Quase que eu falei para ela, como que você está pedindo ajuda para quem está tendo insônia? Se a pessoa está tendo insônia é porque ela ainda não conseguiu ser da insônia, né? Então é melhor pedir para alguém que não está tendo insônia. Aí eu mandei para ela lá. Deixa o Espírito Santo controlar o seu sono. Talvez ela falou, que palhaçada, isso é resposta para dar, pensei que ele me indicar um medicamento. Eu vou concluir lendo esse texto aqui. Atos, capítulo de número 4. Capítulo número 3, na verdade. Fala ali quando Pedro e João curaram o coxo de nascença. O coxo de nascença foi curado. O coxo de nascença foi curado. Eu já estou contente porque eu já posso falar que orei e Deus curou do fluxo de sangue, conforme está na Bíblia. Eu quero que essas coisas, irmãos, a Bíblia é para te inspirar e não para você só ficar olhando aqui como se nunca fosse acontecer na nossa vida. E aqui você vê o rebu que aconteceu, o homem há muitos anos já, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Talvez tinha os irmãos da assistência social, colocavam ele todo dia ali na porta, para ele conseguir um dinheiro. Que bom, já era uma boa ajuda. Mas de repente encontraram 2 homens que sabiam que carregavam. Vendo Pedro e João que ia entrar no templo, implorava para que dessem uma esmola. Pedro, fintando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possui nem prata nem ouro. O pregador de prosperidade tem que até tirar isso aqui, né? Tira aqui, como que pode? Por que ele foi falar isso aqui? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, o que eu tenho. Olha o entendimento, olha a consciência dele em relação ao Evangelho, o que eu tenho. O que eu tenho. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha que coisa poderosa. E tomando, olha a convicção dele. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele não só disse e ficou esperando, ele pegou pela mão e disse, vai, anda. Por quê? Porque ele tinha consciência do que ele carregava. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós.
Glória a Deus. E eu gosto muito aqui do versículo, do capítulo 4, do versículo 16, ainda dentro desse contexto. Deu uma confusão com os religiosos, deu uma confusão com os políticos, deu uma confusão com todo mundo. Por quê? Porque aquilo se espalhou, o extraordinário se espalha. Quando Deus começa a fazer o extraordinário através de uma comunidade, se espalha. Vai ser um grande problema para nós, esse pequeno lugar que nós alugamos, vai ser um grande problema. Quando começa a pipocar o extraordinário, mas eu creio que vai começar a pipocar a partir do momento que você entender o que você carrega. O que você carrega. E olha o que diz o versículo 16. Dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. O que nós vamos fazer com esses caras? Olha o rebuliço que eles fizeram na cidade. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. O extraordinário glorifica o nome de Deus. Todo mundo sabia. Foi feito por eles e não o podemos negar. E aqui tem um dos versículos, aqui se você continuar lendo, você vai ver que eles falaram que... Aqui, versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não melhorou muito a parte natural, mas eles reconheceram que esses dois homens andaram com Jesus, por quê? Pela intrepidez, pela ousadia do Espírito Santo na vida deles. Irmãos, eu conheço pessoas muito incultos, pessoas muito simples, mas pessoas muito ousadas no Espírito. Quantas histórias nós sabemos de irmãzinhas simples, de ela entrar no terreno, o demônio manifestar lá dentro da casa. Porque chegou a irmã que andou com Jesus. Quando nós sabemos quem somos e andamos com Jesus, o extraordinário se manifesta. Aqui em nenhum momento diz que o extraordinário se manifesta por causa do título. Aqui diz que o extraordinário se manifesta porque eles andaram com Jesus. Deus te chama para andar no extraordinário. Extraordinário. Você não foi feito para ser uma pessoa comum. E o grande resultado é que o extraordinário agrada a Deus. Por quê? Porque o extraordinário glorifica o nome de Deus. No final da história, é interessante que nesse texto, primeiro Pedro fala, olhe para mim. Depois Pedro fala, tire os olhos de mim. Porque depois que Deus fizer o milagre, não esqueça que a glória é dele. Porque aquele poder extraordinário não é seu, não é meu, é dele. E toda a glória tem que ser dada a ele. Então nós estamos aqui nessa cidade para ser uma igreja do extraordinário. Aqui é o nosso ponto de treinamento, de despertamento, de ativação. Para que nós possamos, nas nossas home churches, no nosso trabalho, em toda a sociedade onde Deus tem nos plantado, vivermos de forma extraordinária. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Fala para a pessoa do lado, você carrega coisas extraordinárias dentro de você. Fala, você é um perigo para o diabo.